Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição as vantagens de virar microempreendedor individual. A média de mortes pela Covid-19 segue em estabilidade no Brasil e a gente traz ainda histórias inspiradoras de quem tem mais de 60 anos de idade. Um americano e um libanês são os ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina. O anúncio foi feito agora há pouco pela Academia Real das Ciências da Saúde em Estocolmo, na Suécia. Os vencedores são David Julius, americano, professor da Universidade da Califórnia, e Arden Patapoulyan, libanês, pesquisador do Instituto Médico Howard Hughes, em Maryland, também nos Estados Unidos. Os dois fizeram descobertas importantes sobre temperatura e toque no corpo humano. E os conhecimentos sobre como o nosso sistema nervoso sente o calor, o frio, os estímulos mecânicos, estão sendo aplicados no tratamento de várias doenças. Eles vão dividir um prêmio de cerca de 6 milhões de reais. Em Mato Grosso do Sul, o mês de outubro marcou o início da volta às aulas 100% presenciais na rede estadual de ensino. O desafio dos professores agora é detectar o nível de aprendizagem dos alunos durante o período de aulas à distância para ajustar o conteúdo de cada disciplina. Depois de quase 2 anos de aulas remotas e híbridas por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo do estado anunciou o retorno total das aulas presenciais nas escolas estaduais. Em Dourados, são 22 instituições de ensino, um centro de educação de jovens e adultos e um de educação profissional. Todos deverão estar na escola, porque é um dever da família, do Estado e da sociedade garantir ao estudante o direito à educação. Então, para o aluno não ir, para o estudante não ir à escola, há que se justificar esta ausência dele junto à direção da escola, para que ele tenha esta falta abonada, né? Mas não o liberará de frequentar as aulas, certo? Caso ele não compareça, a escola deve fazer a busca ativa, né? Fazendo a busca ativa, a escola vai verificar com a família qual é o motivo desta ausência e, se for o caso, acionar as redes de atendimento. Conselho tutelar, promotoria, o que for preciso para que esse estudante tenha o seu direito à educação garantido e que a família não seja, nesse ponto, negligente no encaminhamento para a escola. Cerca de 20 mil estudantes douradenses da rede estadual de ensino devem retomar as aulas 100% presencial. Todos eles deverão passar ainda este ano também por uma avaliação diagnóstica. A ideia é detectar o nível de aprendizagem durante todo este período de aulas remotas, para então programar o conteúdo das aulas de cada disciplina. Na verdade, isso já vem acontecendo desde agosto, né? As nossas escolas têm aplicado essas avaliações para verificar em que nível que esses estudantes estão, quais foram as perdas, os prejuízos que eles tiveram na aprendizagem. E o professor, ele é especialista na questão da educação, ele faz a adaptação do seu planejamento diante desses resultados dessas avaliações. Então, com determinados estudantes, ele sabe que ele pode continuar avançando com determinado conteúdo. Com outros estudantes, ele precisa dar um pouco mais de tempo, ele precisa se aprofundar um pouco mais. Lembrando que todas as medidas de biossegurança serão tomadas para esta retomada. Percebe-se que a escola ela está preparada, né? E o estudante, estando na escola, ele está recebendo diariamente orientações de seus professores acerca dos protocolos de biossegurança. Mas, caso isso venha a acontecer de agravar a situação da pandemia, por situações diversas, de repente novas variantes, enfim, alguma outra situação, certamente a Secretaria de Estado de Educação vai estar acompanhando o que as autoridades de saúde indicar. Se for o caso, suspende as aulas novamente, a gente volta para o remoto, para a educação híbrida, sem nenhuma dificuldade. O que se entende no momento é que nós temos muito o que fazer, nós estamos aí com um prejuízo muito grande na educação acerca da aprendizagem dos estudantes e que esse retorno agora, no mês de outubro, para finalizar o ano letivo de 2021, ele é fundamental para que a gente possa fazer a recomposição da aprendizagem dos estudantes. Começam a valer hoje os limites de transações do Pix e transferências entre contas do mesmo banco. O limite será de R$1.000 entre as 8 da noite e as 6 da manhã e vale para pessoas físicas e microempreendedores individuais.
O objetivo do Banco Central com essa medida é combater crimes como sequestros e fraudes nas contas. O Brasil tem 12 milhões de microempreendedores individuais e esse número poderia ser ainda maior, porque muita gente continua na informalidade. Se você pretende ser um empreendedor, a gente mostra agora o que é um MEI e quais são os benefícios. Camila usou o hobby que tinha para suprir uma necessidade e deu certo. Descobriu que podia empreender e foi assim que começou um negócio no ramo de alimentos. Eu fui casar e as coisas de uma festa de casamento não é uma festa barata, né? E a gente precisava diminuir custos, né? E eu já tinha hábito de fazer brigadeiro, bombom, sempre fiz em casa, mas de brincadeira, né? E aí eu resolvi fazer. E eu fiz uma produção de 1.500 doces em 7 dias. Aí eu falei, olha, eu consigo produzir, né? Eu não sabia dessa minha capacidade. Mas eu já exercia, já fazia, sempre tive o dom de desenvolver. Ela conta que no bairro onde começou a confeitaria, o negócio parou de crescer. Tinha chegado no limite da informalidade. Eu vi que as portas não abriam, tipo, eu não conseguia entregar um café da manhã numa empresa, eu não conseguia fornecer uma festa de aniversário com uma empresa, entendeu? Devido que não ter nota fiscal. E aí eu falei, não, tá na hora de mudar. Daí eu entrei em contato com o Sebrae, tive uma assessoria muito boa, me ajudou todos os trâmites de abertura, né, da MEI. Aí eu abri e em seguida surgiu a oportunidade de empreender junto com uma amiga. E aí agora nós já estamos no processo de ME. Camila já pensa em migrar do MEI para o ME, microempresa. Depois que se regularizou, percebeu que não há mais limite para crescer. A empresa depende só da demanda, da venda e da produção. Quando você tem uma porta, né, uma cara, como diz você é visto de forma diferente. Porque uma coisa é a menina que faz bolo lá e outra coisa é a pessoa que tem uma confeitaria. É vista de outra forma. E as portas se abrem também, porque a gente consegue crescer à medida da produção em larga escala. E a produção em larga escala só acontece de forma empresarial, não tem como fazer isso de forma caseira. Pessoas que prestam serviços ou produzem e vendem produtos e estão informal, sonham em ter um espaço assim, como o da Camila. E o MEI é a primeira porta que se abre para que as pessoas saiam da informalidade. Esse analista técnico do Sebrae explica o que é o MEI, microempreendedor individual. O primeiro passo da pessoa é ser um microempreendedor individual. Ela vai obter o CNPJ e com isso ela vai ter diversos benefícios que a pessoa na informalidade não tem. Eduardo revela os principais benefícios que as pessoas têm ao sair da informalidade. A emissão de nota fiscal do serviço prestado, a obtenção de crédito e empréstimo facilitado nos bancos, o imposto baixo do seu negócio, poder vender através de licitações editais para a prefeitura, para o governo. Você também tem os benefícios previdenciários do governo como auxílio-doença, aposentadoria e também você tem todo o suporte e acesso ao Sebrae, com diversos cursos, palestras e facilidades para o microempreendedor individual. Ele ensina ainda o que é preciso para se tornar microempreendedor individual. Você tem que se formalizar, ou seja, obter o seu CNPJ. Para isso você pode, através do site do governo federal, o gov.br, ou pela sala do empreendedor da sua cidade, ou então pelo 0800 570 0800, falando diretamente com o Sebrae. E todos eles são gratuitamente. A Caixa Econômica Federal começa a liberar a partir de hoje os saques da sexta parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários nascidos em janeiro já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. E a próxima parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 20. Um estudo mostra que, por causa do avanço do desmatamento na Amazônia e do aquecimento global, o calor extremo pode afetar milhões de brasileiros no final desse século. O avanço da destruição da floresta, combinado com o aquecimento global, vai expor cerca de 12 milhões de brasileiros do norte do país ao calor extremo em 2100, o que representa riscos para a saúde, inclusive de morte.
A análise foi realizada em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores preveem um aumento das temperaturas atuais entre 7,5 graus e 11,5 graus até o fim do século na região. É a primeira vez que um estudo vincula a destruição da floresta e o aquecimento global à saúde humana. A exposição pode causar desidratação, esgotamento e, em casos mais graves, estresse e colapso das funções vitais, o que leva à morte. Além disso, afeta o estado de ânimo, os transtornos mentais e reduz o rendimento físico e psicológico das pessoas. O estudo demonstra ainda que existe um limite de desmatamento na Amazônia que vai impactar na sobrevivência da espécie humana. Nos últimos 12 meses, até agosto, a Amazônia perdeu 8.712 quilômetros quadrados, 5% menos do que os 9.126 quilômetros quadrados destruídos entre agosto de 2019 e julho de 2020, o máximo registrado desde que o INPE começou a publicar estes dados em 2015. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para algumas regiões do Brasil nesta segunda-feira, início de semana. Em Florianópolis, Santa Catarina, o céu hoje vai ficar encoberto durante todo o dia. A máxima prevista é de 21 graus. No Rio de Janeiro, capital fluminense, vai ter chuva hoje, mas a temperatura continua alta. Os termômetros podem registrar até 32 graus. Em São Cristóvão, Sergipe, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva, e a máxima pode chegar a 30 graus na região. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de um dia quente, com aumento de nuvens durante o dia e pancadas de chuva no final da tarde. A máxima prevista é de 31 graus. E em Formosa, Goiás, a máxima pode chegar a 33 graus, mas tem possibilidade de chuva no início da noite. Depois do intervalo, a gente vai mostrar histórias de quem tem mais de 60 anos e cuida muito bem da mente e do corpo. A gente volta já. Oito horas e 46 minutos no horário de Brasília. O país tem quase 38 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. E aquela ideia de que é nessa fase da vida que é hora de desacelerar por causa do peso do tempo, para muita gente já ficou para trás. A empresária que conhece bem o segredo do sucesso. Escolher é a palavra básica e chave para você conseguir chegar nesse caminho de você ser protagonista da sua história, da sua vida. A palestrante que no palco compartilha todo o seu conhecimento. Gente, como é importante você ter autoestima, você ter autoconfiança, você estar por você. Ninguém vai te automotivar, quem te motiva é você. A mulher inspiradora que tem até formação de atriz. No fundo, a minha mãe sabia, de alguma forma, eu não sei, que dentro do ventre dela tinha um ser muito especial. E bota especial nisso. Por onde passa, Leila Navarro fascina gerações com seu currículo admirável e sua vasta experiência de vida. A palestrante tem hoje 68 anos de idade, mas é só no documento. Eu sou mais jovem que minhas filhas, porque elas têm uma mentalidade tão dentro da caixa que eu acho que elas não estão em 2021. Para ela, o termo idoso nem existe. Na realidade, eu sou vidoso, eu tenho muita vida. É claro que assim como acontece com todo mundo, o tempo para Leila também passou, mas ela conta que foi muito natural. A vida é um processo, né? Então eu não tenho a mesma coisa que eu tinha aos 15 anos de idade, o meu corpo mudou e hoje é diferente. Mas é que eu não computo isso não está no meu dia a dia. E a palestrante revela a fórmula de tanta vitalidade. Eu me divirto com a vida e não fico vendo o que eu não tenho. Eu vejo o que eu tenho, porque eu sou inteligente e eu tenho muita coisa. Eu não me trocaria por uma mulher de 30, de 40, de 50 e nem de 60 anos de idade. Alegria, bom humor, resiliência, positividade. A Leila tem isso e muito mais. Encontrou um equilíbrio para envelhecer com qualidade de vida. Eu sempre me cuidei.
porque eu acho que esse é o meu patrimônio, né? É o meu corpo. Cuidar da saúde física é uma constante que deve começar bem cedo, porque diferente do que muitos imaginam, nós envelhecemos a partir do ponto que nascemos. Mas é claro que com o passar dos anos o corpo muda. Na velhice nós já temos a redução, por exemplo, do estômago, da capacidade de digestão, o fígado também ele diminui de tamanho, o cérebro diminui de tamanho também com a velhice, assim como as máquinas cansam, o ser humano também ele tende a desgastar uma parte ou outra. A manutenção vem da boa alimentação, exercícios regulares e exames periódicos. Mas a mente pede uma atenção especial. É extremamente importante, tá? Porque o cérebro da gente precisa continuar sendo estimulado. Eu não digo trabalhar produzindo coisas, mas sendo estimulado, tá? Para isso a gente fala em planejamento. Essa é a receita da Leila. Eu olho para frente e eu acredito que eu vou viver 130 anos. Estou me preparando para isso. É uma emoção muito louca, muito louca. O Brasil está perto de 598 mil mortes por Covid-19. A média móvel de óbitos está em estabilidade pelo 9º dia seguido. Em 24 horas foram confirmadas mais 225 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 597.948. Também foram contabilizados mais 9 mil casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.468.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nos finais de semana o número de registros cai porque há menos funcionários nos órgãos para relatar os dados. A média móvel de mortes está em 501 vítimas diárias e registra estabilidade pelo 9º dia consecutivo. A média móvel de novos casos está em 16.593. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 unidades da federação registram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Piauí e Sergipe. Em estabilidade estão 10 estados, e 10 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. 2 estados não atualizaram os dados: Rondônia e Tocantins. Mais de 242 milhões e 70 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 147 milhões e 450 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso dá 69% da população. E mais de 93 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 43% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 1 milhão e 57 mil pessoas. O estado de São Paulo começa hoje a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em profissionais da área da saúde e em idosos com mais de 60 anos. Para receber a dose de reforço, tanto os idosos como os profissionais de saúde devem ter completado o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. Cuba acelerou o programa de vacinação contra a Covid com o objetivo de imunizar totalmente 90% da população até dezembro. O Ministério da Saúde informou que mais de 80% dos 11,3 milhões de cubanos receberam pelo menos a primeira injeção de um regime de imunização de 3 doses com vacinas cubanas, a Abdala, Soberana 2 ou Soberana Plus. Perto de 50% foram totalmente vacinados, bem à frente da média global de 34%, de acordo com o site Our World in Data. O governo disse que Cuba está a caminho de se tornar o primeiro país a vacinar grande parte de sua população com suas próprias vacinas. Atualmente, Cuba está atrás da China, que imunizou totalmente cerca de 79% de sua população com suas próprias vacinas. Mas as autoridades cubanas estão vacinando com mais rapidez per capita. Uma estratégia de caráter nacional. Seremos os primeiros no mundo a atingir 80% da população com nossas próprias vacinas, declarou Ileana Morales, diretora de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde. A desenvolvedora estadual BioCuba Pharma disse que suas vacinas reduzem doenças graves e mortes em 90%, mesmo que infecções sérias sejam possíveis. Mas ainda não publicou dados que apoiem essa afirmação para a comunidade científica revisar.
A Organização Mundial da Saúde lançou recentemente o processo para avaliar as 3 vacinas cubanas. La Habana, que está bajando... Será um caso único no mundo, diz José Moya Medina, representante da Organização Pan-Americana de Saúde em Cuba, que acrescentou que acha que o país será um exemplo para todos, pois somente a vacinação completa pode impedir a pandemia e o possível surgimento de variantes mais perigosas. A tomada de poder do Afeganistão pelos talibãs interrompeu o sonho de muitas mulheres de se tornarem jogadoras de futebol profissionais. Mas o anúncio de concessão de asilo de Portugal trouxe de volta a esperança de tornar o sonho realidade. O dia 15 de agosto ficou marcado na memória de muitas afegãs. Para um grupo de jogadoras de futebol, parecia impossível treinar ou disputar uma partida, com o país à beira do abismo e as forças de segurança do país quase em colapso após a ofensiva do Talibã, que deu aos insurgentes o controle de grande parte do território. Sara, de 15 anos, disse que deixar a terra natal foi muito doloroso. Agora, a salvo em Portugal, a jovem espera realizar o sonho de atuar profissionalmente e, quem sabe, conhecer o ídolo Cristiano Ronaldo. Sara foi uma das atletas da Seleção Nacional Feminina de Futebol Juvenil que fugiu do país com medo. As declarações de um funcionário do Talibã sobre as mulheres não terem permissão para praticar esportes por conta da exposição de seus corpos acentuou ainda mais o desejo de muitas atletas a deixarem o país. Na metade do mês de setembro, Portugal anunciou a concessão de asilo a jovens futebolistas afegãs. Com a liberação, elas começaram a desembarcar no país ibérico no dia 19 de setembro. E só agora a seleção feminina juvenil está completa. Ainda falando de futebol, no Campeonato Brasileiro, o Sport venceu o Grêmio ontem em Porto Alegre por 2-1. Com esse resultado, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. E o Sport, também no Z4, agora tem 20 pontos, 2 pontos a menos do que o time de Filipão. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Velenic e você pode rever essas nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa semana.